everyone, welcome! Sejam todos muito bem-vindos. Estamos com a nossa aula 8.2 de Review and Exercise sobre o tema de Future Perfect Continuous, finalizando todos os tempos verbais. Sensação de dever cumprido, vocês já aprenderam todos os tempos verbais, agora é só uma questão de quê? De estudar mais e colocar em prática, para quem quer, né? Mas não vamos perder tempo, because time is money, tempo é dinheiro. Tela aqui do meu lado, tela aqui atrás de mim. Bora lá! Imagine a future perfect continuous, imaginando o futuro perfeito contínuo. E a gente viu, obviamente, as estruturas, que seguem a mesma forma das estruturas de todos os tempos perfeitos contínuos que nós vimos até agora, que foram 3, contando com esse, né? Aqui você sabe que você sempre vai utilizar 2 palavrinhas que são, elas são, inclusive, deixa eu ver... Inclusive, agora que eu me toquei, galera, inclusive não coloquei aqui, foi um erro, eu não coloquei aqui pra vocês, percebi agora, I'm sorry, esqueci de colocar o been, foi pela primeira, agora que eu me toquei. Durante a aula 8.1 eu não tinha me tocado disso, mas nas nossas frases essa palavra apareceu bastante, que é a minha palavra do been. Até porque eu contei pra vocês que a gente nunca usa o ing sem o verbo to be. Você precisa colocar, inclusive, no português. Estava falando, estava acontecendo e eu não coloquei aqui para vocês nessas estruturas, tanto na aula 8.1 e 8.2. Então, são 3 estruturas que são fixas, que é o will, que é o have e que é o been que é esse aqui. E eles vêm assim, ó, os 3, um do lado do outro. Eu esqueci de falar o been, passou batido, mas durante as nossas aulas... Durante as nossas frases, você viu que ele vem, assim como você sabe, tanto pelas aulas de presente perfeito contínuos e pela aula de passado perfeito contínuos. Então, corrigindo aqui, faltou o been naquela estrutura, tanto na afirmativa, quanto na negativa, quanto na interrogativa, tá? Então, vem aqui, sujeito, mais will, mais have, been e depois o verbo com ing. A negativa, sujeito, mais will, mais not, mais have, mais been e o verbo com ing. Na interrogativa, will, sujeito, have, been e o verbo com ing, né? Passou batido, mas a gente está corrigindo agora e de qualquer forma vocês viram nas frases que vem sempre esse been e quem entendeu vai saber muito bem que eu preciso usar esse been porque ele é o verbo estar no particípio passado. Então vamos relembrar o uso aqui, porque a gente tem pouquíssimo tempo. O uso do futuro perfeito contínuo é basicamente isso aqui, falar de uma ação que continuará ocorrendo no futuro por uma certa duração de tempo ou até que outra ação a interrompa. Então, você está aqui, você vai se projetar para o futuro e lá do futuro você vai dar uma olhadinha para trás e nessa olhadinha para trás você vai ver exatamente, né, a duração que essa ação teve do passado, passa para o presente, né, e vai até um tempo lá no futuro. Olha só, they will have been talking for over an hour by the time Thomas arrives. Eles estarão conversando, ou eles terão estado conversando, que eu até traduzi essas das 2 formas para você, terão estado conversando, é o pé da letra, por mais de 1 hora, e aí o by the time é quando, no momento que o Thomas chegar. Então, no momento que o Thomas chegar, essa ação estará acontecendo por mais ou menos, por mais de 1 hora. Então, ela começou lá no passado, e ela vai perdurar até o momento que o Thomas chegar, que também vai ser lá no futuro. Na negativa, I will not have been waiting for you for that long. Eu não esperarei por você, eu não terei estado esperando por você esse tempo todo. Eu não estarei esperando por você esse tempo todo. Das 2 formas posso traduzir. I will not have been. Ou então I will not. Ou então melhor, I won't have been waiting. Posso também fazer contração. E também a gente viu sobre causa de algo. E quando causa de algo é usada, a gente usa muito conector because para você conectar uma frase com a outra frase. A última lá vai ser do futuro perfeito contínuo, não porque precisa vir por último, mas é porque está aqui dessa forma, né? Mas a ordem dos fatores não altera nothing. Então, the ground will be wet because it will have been raining all night. Então, o chão estará molhado, uma frase no futuro simples. Por quê? Qual é a causa disso? Porque lá no passado começou a chover, e aí essa chuva vai ter uma duração que vai se estender até o futuro, então it will have been raining all night. Então estará chovendo, terá estado chovendo a noite toda.
É isso, pessoal. Atividade de sala, momento de você fazer essa atividade. Tem um texto, tem questões, só 4 questões, super easy. Be right back. We're back, estamos de volta. Volta para fazer a nossa correction, momento de tirar suas questions. Foram muitas? Não foram, porque tá fácil. Um texto bem de boa, tranquilíssimo. E logo depois desse texto a gente tem o quê? A gente tem o quê? A gente tem alguma coisa? Tem, se isso aqui deixar. Ah, tem um texto enorme. Esse texto é grande. Ele é barbado, esse texto. Será que tem mais uma parte? Mais uma parte. Então não vamos perder tempo e começar essa leitura, só que dessa vez eu vou fazer lá na tela. Let's go? My future self, meu eu do futuro. Vamos lá. Alguém está falando sobre ela do futuro. E a gente vai prestar atenção sobre o que ela quer dizer sobre ela mesma. Vamos lá. By 2030, até 2030, I will be 35 years old. Eu terei 35 anos de idade. And I often find myself thinking about what my life will look like then. E eu me pego, né? Eu frequentemente me pego pensando, né, comigo mesma sobre como minha vida será, né? Estará lá, né? Até lá. I hope to have achieved a lot. Eu espero ter alcançado bastante. One of my biggest goals is my career. Um dos meus maiores objetivos é a minha carreira. By the time I turn 35, quando eu fizer 35, I will have been working as a software engineer for 10 years. Eu terei estado trabalhando como engenheiro de software por 10 anos. That's a long time. Isso é um tempo longo. I imagine I will be quite experienced and maybe even leading a team by then. Então, ela imagina, aliás, quite experienced, desculpa, que é quite não, quite, porque eu estava lendo a palavra quite, que é outra palavra. I will be quite experienced and maybe even leading a team by then. Então, ela imagina que ela terá bastante experiência e talvez, maybe even, né, ela ser aí líder de um time de trabalho até lá. Also, também, by 2030, I will have been living in the same apartment em Porto Velho for 8 years. Também até 2030 eu terei estado morando no mesmo apartamento em Porto Velho por 8 anos. So I might be ready for a change of scenery, perhaps a bigger place or even a different city if my job allows. O que ela fala aí? Ela diz o seguinte, onde é que eu parei? Se eu parei? Então, ela talvez esteja pronta para a mudança de cenário. Talvez, perhaps, um lugar maior, uma casa maior, ou até mesmo uma cidade diferente, se o emprego dela permitir. Que é essa palavrinha aqui final. Tem mais? As for my hobbies, para os meus hobbies, I am really committed to fitness. Ela está realmente focada na vida de academia. By the end of this year, até o final deste ano, I will have been training for marathons for 5 years. Ela terá estado treinando para maratonas há 5 anos. Por 5 anos. I'm hoping that by the time I'm 35, eu espero que quando eu ter 35 anos, I will have been running at least one marathon every year since I started. Então, ela espera que ela terá estado correndo por pelo menos uma maratona todo ano desde que ela começou. My running shoes will have been worn out many times over. Ou seja, meus sapatos de correr terão se estragado muitas vezes. I also love learning languages. Eu também eu amo aprender línguas. By 2030, até 2030, I will have been studying Spanish consistently for 7 years. Então, ela terá estado estudando espanhol consistentemente por 7 anos. I hope to be fluent enough to travel and work in Spanish speaking.
country for a while. Então ela diz o seguinte, que ela espera ser fluente o suficiente para viajar e trabalhar na Espanha, como uma pessoa que fala Espanha. Aliás, como uma pessoa que fala espanhol, num país que fala espanhol, pera lá, por um tempo. And by the time I meet my future spouse, ela tá querendo, ela escreveu a vida dela inteira. E aí, quando ela conheceu o futuro esposo dela, que no caso o futuro marido, né? Melhor falar assim, futuro marido. I will have been looking for the right person for quite some time. Então ela diz que até ela achar o marido dela, ela terá estado procurando pela pessoa certa por um bom tempo. Então vai demorar até ela achar. I'm excited to see where life takes me. Eu tô animada para ver onde a vida vai me levar. But it's fun to imagine these continuous journeys. Então, mas é legal, é engraçado imaginar essas jornadas contínuas. E é isso, é uma pessoa viajando total sobre a vida dela em várias situações. E aí eu quero saber o seguinte, o que o autor terá estado fazendo por 10 anos quando completar 35? E o autor é uma autora, né? Dá pra ver que é uma mulher. O que terá estado fazendo por 10 anos quando completar 35 anos? E é interessante que você pesquisasse essa referência numérica lá no seu texto, onde você veria, obviamente, a resposta estando lá, onde aparece 35. Pode ser que sim, pode ser que não. Tô vendo ele aqui. Vamos lá. Morando no mesmo apartamento, treinando para a maratona, tudo isso ela fala. Correndo pelo menos uma maratona todo ano, ela também falou sobre isso. Estudando espanhol, também falou. Trabalhando como engenheiro de software. Bem. Ela falou sobre engenheiro de software. Eu lembro que ela falou isso aí. Vamos ver lá? Bem aqui. Já tinha essa parte aqui, ó. Ela também começa 35 aqui. Então, até 2030 ela terá 35 anos, blá, 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 blá. E aqui, ó, quando ela quando ela fizer 35 anos, ela estará trabalhando como engenheiro de software por 10 anos. Então, já é uma coisa que, né, ela provavelmente já começou, já é uma pessoa, já trabalha como engenheiro de software, ela só tá falando que tal idade vai fazer 10 anos que ela já estará trabalhando nessa profissão. Então, realmente, o número 1 é a nossa resposta de letra E. E de escola. E é isso, gente, tá fácil. Fácil. Vamos para essa interpretação aqui. E qual é a afirmação verdadeira sobre o aprendizado de idiomas do autor até 2030? A gente viu que é muito sobre espanhol. Vamos lá. Ele terá ou ela terá, tá aqui ele, mas é ela, né? Porque ele está falando do esposo, né? Enfim. Ele terá concluído seus estudos de espanhol? Ou ele terá estado, é porque ele fala ele por causa do autor, né? O autor tá, enfim. Ele terá estado estudando espanhol por 7 anos? Será? Acho que é esse aí, hein? Ele estará estado estudando francês? Não é francês. Ele será fluente o suficiente para ensinar espanhol? Em nenhum momento ele falou sobre isso, de ensinar, de ser professor de espanhol. Ele terá acabado de começar a aprender um novo idioma? Também não. Falou sobre aprender um novo idioma, ele já sabe espanhol. Então, a alternativa correta é a B, né, gente? Por quê? Lá quando ele fala sobre a questão do espanhol, bem aqui, ó, que ele ama aprender línguas, nananana, então I will have been studying Spanish constantemente por 7 anos. E é exatamente essa resposta que a gente está procurando. Ela mesma. E na 3? Leia a frase abaixo e aí a gente tem a frase. E eu quero saber sobre a frase. O que o tempo verbal future perfect continuous nessa frase vai enfatizar? Então tem aqui. By the time he finishes his PhD, he will have been researching this topic for 6 years. Então o que fala aqui? Que eu ainda não vou traduzir, tá? Vamos lá. Que ele terminará sua pesquisa exatamente em 6 anos? É comentado 6 anos aqui. Temos aqui 6 anos. Mas será que essa pesquisa será finalizada? Lembra que o futuro perfeito contínuo não vai falar exatamente de finalizar uma ação. Isso é para o futuro perfeito. Então já começa a desconfiar dessa letra A que tá meio fora do que o futuro perfeito contínuo prega e enfatiza. A conclusão de sua pesquisa, antes que ele termine seu PhD,
A conclusão, Moba, de novo a questão de conclusão. Terminar, concluir, não, acho que não é nem A nem B, né? Vamos para C. A duração, opa, chamou atenção, contínua, mais ainda, de sua pesquisa que leva à conclusão de seu PhD. Então, essa duração contínua de sua pesquisa, que tem um tempo aí. Mas vamos ver mais. Que ele pode começar a pesquisar um novo tópico após 6 anos? Não foi o que ele falou, tá, gente? Sua intenção de pesquisar este tópico por muito tempo no futuro? Também não. E é exatamente a resposta de letra C. Por quê? Quando ele finalizar o PhD dele, ele terá estado pesquisando, ou ele estará pesquisando esse tópico por 6 anos. Então, é a duração contínua de 6 anos de sua pesquisa que leva à conclusão de seu PhD. E aqui, o lance maior que quer enfatizar é exatamente a duration, a duração, e não a conclusão. Isso é o Future Perfect Continuous, assim como todos os tempos contínuos, dos tempos perfeitos. Vamos para a última, número 4. Escolha aí a frase que usa corretamente o tempo verbal Future Perfect Continuous. Aqui você vai escolher a frase que tem a estrutura correta, né? Que estou bem chateada comigo que eu não comentei bem com vocês na estrutura lá. Faltou, foi mal, acontece. Mas vocês sabem que vai ter que usar esse bem aí. Até porque você, antes de fazer atividade, me viu falando ali que faltou ele ser comentado na estrutura. Então vamos para A. She will have been. Tá certo, mas chega aqui e errou. Porque o verbo tem que ter o quê? ING. Na B, by next year, corretinho, porque é um time phrase que se usa bastante, o by mais um período de tempo. They will have been traveled. Chegou aqui e errou, porque tinha que ter ING e não um verbo no participo passado. When he arrives, quando ele chegar, I will have been waiting for 2 hours. Eu terei estado esperando por 2 horas. E aqui tá correto, porque tem meu verbo com ING. Será que é a letra C? Vamos para D. We will have been built. Não. Cadê o ING aqui? Não tem no verbo. By 2030, the company will have been expanding its business. By 2030, the company will have been expanding its business. Então, aqui também temos, aparentemente, uma outra resposta que também está de acordo com a estrutura do futuro perfeito contínuos. Então, temos 2 respostas corretas. Se você marcou a C, você está corretinho. Foi exatamente o que eu queria, a letra C. Mas aqui eu tenho até 2030, a companhia terá estado expandindo os seus negócios. Também é uma estrutura correta de futuro perfeito contínuos. Então, quem achou que fosse a C, maravilha. Quem achou que fosse a E também não tem problema, porque a estrutura está correta as well também. Então é bom, né, quando tem 2 alternativas corretas, porque pelo menos você tem mais chance de acertar. Olhem nossas referências para vocês e veja bem. Finalizamos. Tempos perfeitos finalizados, tempos perfeitos contínuos também. Não estou chorando de emoção, é apenas aqui um lancezinho. E aí o que vai acontecer agora? Tem mais uma aulinha aí para finalizar e tem a Unit 2 com a presença de outro professor para vocês. Aguarda aí. Mas o meu papel aqui já está quase terminando. Mais uma aulinha. As aulas de recuperação. Recuperação não, para lá. De revisão geral e revisão para a recuperação. E eu vejo vocês numa próxima oportunidade. See you then. Bye, bye.